host. Coloquei você como anfitrião. Tá gravando? Ótimo. Pronto, o Vitor tá gravando, eu coloquei ele como anfitrião. Tá certo? E aí ele vai disponibilizar para vocês, tá bom? Só uma observação. Desliga essa televisão aqui, por favor. Foi mal. Pronto, valeu, chefe. Desliga. Só uma observação. É que as aulas da EBD eu também tenho gravado. E aí, geralmente, eu gosto de postar no YouTube e tal. E aí o pessoal vai e assiste. Quem não pôde assistir na hora, assiste depois. Só tem uma questão. Só tem uma questão. É que quando encerrar essa aula aqui e você começar a outra, você não pode terminar a outra até o tempo do aplicativo terminar de converter o vídeo para mim. Porque se você encerrar antes, ele vai converter só dessa primeira aula aqui e a segunda se perde. Tá? Tudo bem, eu deixo aberto o aplicativo. Beleza, ok. Agora você controla a parte de... Receber o pessoal, sim, tá vindo aqui, eu tô aceitando o pessoal aqui. O microfone aqui, também, tá, Vitor? Você controla o microfone da galera aí, que eu controlava aqui, mas eu não tenho como controlar, tá bom? Ok. E aí, o seu também aí, para não ter problema da gente, tá joia? Beleza. Bom, turma, vamos lá. Tá sendo gravado agora, tá certo? O Vitor tá gravando. E a gente vai começar a falar justamente do movimento batista, ok? Da parte histórica do movimento batista, e não diferente dos congregacionais, a gente vai trabalhar antes do Brasil, como foi o movimento batista antes deles chegarem no nosso país, tá certo? E como se deu o movimento batista no Brasil, tá? A gente vai trabalhar os dois períodos, os dois momentos que eu acho que enriquece a nossa aula. Eu tenho um mapinha aqui de sequência da aula de hoje, tá certo? Ele dá umas 6 páginas e eu vou disponibilizar para vocês e também vou estar aplicando a aula, mostrando algumas partes dele para ajudar vocês a entender como é que foi. Então, vamos lá. O movimento batista ele vem justamente de origem inglesa, tá certo? E a gente tem que levar em consideração esses dois nomes aqui, ok? Que eu vou marcar para vocês, que é o John Smith e o Thomas Ellis, tá certo? Essas duas figuras são importantes para o movimento batista e como está ligada a esses dois nomes, a origem do movimento, é importante a gente frisá-lo, tá certo? É importante a gente frisá-lo. Vou deixar mais um tempo aqui para vocês anotarem os nomes, caso queiram, tá? Mesmo assim, eu vou disponibilizar para vocês esse documento aí no share para vocês no WhatsApp, tá bom? Bom, a gente tem e a gente entende que o movimento batista ele vai nascer justamente por conta dessas duas figuras, principalmente pelo primeiro John Smith, pois o próprio Thomas Ellis ele não é teólogo em si, não é uma figura religiosa em si, mas ele era uma figura importante da sociedade inglesa. Isso quer dizer, ele fazia parte da cúpula da sociedade inglesa, uma das famílias influentes dentre todas as famílias que eram da cúpula da sociedade inglesa, a ponto de ter estudado numa escola destinada a pessoas nobres e de posição social elevada, que é o nome da escola é Gray's Inn, tá certo? Essa escola, Gray's Inn, é justamente um local, eu coloquei aqui, tá certo?
que era exclusivo para a alta classe inglesa, e esse Thomas Ellings, né, por volta do final do século XVI, 1590, mais ou menos, estudou nessa renomada escola inglesa, tá certo? E por isso mostra que justamente ele tinha uma outra área da teologia, né? Principalmente os seus estudos eram voltados para a área do direito. Por ter se voltado para a área do direito, né? Ele se tornou advogado importante, né? Embora sendo advogado tinha princípios religiosos, princípios cristãos. E aí, por ter esses princípios religiosos, né, e princípios cristãos, a casa dele, o casarão que ele tinha, né, todas as dependências que faziam parte da sua posse, né, elas justamente recebiam diversos encontros religiosos, principalmente do grupo dos puritanos. Lembra que na aula passada nós falamos de dois grupos importantes na Inglaterra, puritanos e separatistas. Os puritanos eram aqueles que não viam de bons olhos a relação do Estado com a Igreja Anglicana e acreditavam que haveria uma mudança. E os separatistas não viam com bons olhos a relação Estado e Igreja Anglicana, mas acreditavam que só com a cisão, só rompendo com a Igreja, é que iria ter uma nova retomada da vontade de Deus sobre os cristãos ingleses, tá certo? Então, os puritanos são esses, tá certo? Justamente que debatiam questões internas do anglicanismo e eram contrários à relação da Igreja Anglicana com o Estado. E aí o Thomas Ellings, ele justamente abrir as portas da sua casa para esses debates, para essas questões, para esse movimento puritano que havia no período em questão, tá certo? E aí, justamente, ele tinha esse fervor de uma vida pura, da obediência a Deus, tá certo? E assim, ele tinha esse coração religioso, embora seja anglicano, tá certo? Ele começou a olhar nesses movimentos, que são movimentos contrários ao interesse da Igreja Anglicana, os movimentos que são movimentos contrários ao interesse da Igreja Anglicana, ele começou a olhar esses movimentos com maior admiração, simpatia, e começou a identificar-se com esses grupos. E aí que entra a história de John Smith, porque John Smith não faz parte da alta classe da Inglaterra, muito menos tinha chances de conhecer Thomas Ellings fora das questões religiosas, tá certo? Então, John Smith era um pregador, tá certo? Que estudou teologia no Christ's College, na Inglaterra, tá certo? Ele morava na cidade de Lincoln. Eu vou colocar aqui o nome onde o John Smith estudou, tá certo? Que fazia parte de um setor da Universidade de Cambridge, tá certo? E aí, por ter sido um pregador, um teólogo, e aí ter esse envolvimento religioso, acabou conhecendo Ellings, tá certo? E por ter, além desse envolvimento religioso, serem praticamente contemporâneos, quer dizer, das mesmas gerações, tá certo? Embora John Smith tinha um coração devoto, né? Mas a história nos diz que ele não era separatista, tá? Ele era justamente um puritano, mas um puritano que acreditava na Igreja Anglicana.
Então, ele se conformou, mesmo sendo contrário a vários aspectos da igreja anglicana, tá certo? Acreditando que poderia um dia promover aquilo que a gente chama de reforma por completo, né? A mudança da igreja. Então, boa parte do seu ministério, né, foi justamente nesse movimento, acreditando que a igreja iria se transformar, tá certo? Contudo, passado alguns anos, no início do século XVII, né, por volta de 1603, houve a ascensão do trono inglês um rei chamado Rei James I, ou Tiago I. E aí, com essa ascensão, vendo que a mudança da coroa inglesa não seria grande e os interesses do anglicanismo ainda estavam atrelados aos interesses da coroa inglesa, Smith resolveu deixar de lado de vez a igreja anglicana, né? Deixou de ser sacerdote da igreja anglicana de vez, logo após o trono inglês ser assumido pelo rei Tiago em 1603. Tá certo? E esse desejo, essa vontade, todo esse interesse de John Smith morreu, e ele agora passa a fazer parte dos movimentos separatistas, dos movimentos, né, contrários à igreja anglicana, né? Ele muda de postura e agora, ao invés de acreditar numa reforma interna do anglicanismo, ele compõe os grupos separatistas, os grupos mais radicais dentro disso, tá certo? E aí ele vai fundar uma congregação independente, tá certo? Em 1603, depois de 3 anos, tá certo? E aí, dessa congregação independente separatista da igreja anglicana, daí ele começa a ter um contato com Thomas Ellis, que se torna membro da igreja do seu amigo Smith. Então, eles acabam se tornando mais unidos nesse momento, tá certo? Sabendo que o processo de saída do sacerdócio anglicano para se tornar um sacerdote de uma igreja independente demorou todo esse tempo, 3 anos, e os laços de amizade entre Thomas Ellis e John Smith vai se estreitando até ele se tornar membro da igreja de John, né? A relação vai aumentando dentro dessa questão, tá certo? E aí, um fator importante que vai formar aquilo que a gente vai chamar de igreja batista é a migração de muitos dos separatistas. Havia uma tendência no início do século XVII dos separatistas saírem da Inglaterra. Por quê? Porque justamente por estar relacionada à igreja anglicana com não era fácil você ter uma congregação separatista da Inglaterra, porque ela sofria diversas perseguições, além de perseguição religiosa, perseguição estatal. A gente já visto que o lado estava justamente vinculado à igreja anglicana. Então, muitos dos grupos separatistas da Inglaterra, né, não conseguiram permanecer na Inglaterra, né? A gente já falou que em 1620 houve a Mayflower, né, que foi a embarcação de puritanos que foram mandados embora para a América justamente porque eram pessoas que não andavam conforme os interesses da igreja anglicana, tá certo? E no início do século XVII, né, 1603, 1606, com John Smith
ali pastoreando já uma igreja dissidente, uma igreja separatista, que separava-se e deixando o sacerdócio anglicano, ele passa a vislumbrar a possibilidade de sair da Inglaterra. E como nós sabemos, eu já citei isso para vocês, desde o Brasil colônia, um dos principais lugares onde iam os cristãos para realizar cultos religiosos livremente, né? A gente sabe disso, era a Holanda, né? A gente já falou disso em várias aulas. Desde o Brasil colônia, a gente vem falando que a Holanda tinha uma liberdade religiosa fora do comum na Europa. Então, comumente, os grupos de oposição às igrejas mães ou às igrejas fortes, como, por exemplo, os pietistas contra os luteranos, os puritanos contra os anglicanos, né, que a gente já citou, comumente eles achavam refúgio na Holanda pelo motivo de que a Holanda ela tinha essa abertura para receber qualquer religião, tá certo? Então, John Smith convenceu justamente o Thomas Ellis, tá, a custear, a usar do seu poderio financeiro, já visto que ele é de família, né, da elite inglesa, a custear, a patrocinar todo essa mudança, né? Toda essa transformação que é levar essa igreja separatista da Inglaterra para a Holanda. Então, qual a importância de John Smith aí? A importância dele é por ser uma liderança religiosa que fez teologia, que estudou, fez a Universidade de Cambridge, foi um reverendo anglicano, mas se tornou separatista. E a importância do Thomas Ellis é por ter sido uma pessoa da elite inglesa que não abriu mão da sua fé e ajudou John Smith a realizar vários feitos, dentre eles, justamente, a mudança para a Europa, tá certo? E aí, esse grupo que ele conseguiu, dessa igreja separatista que ele formou, né, ele conseguiu convencê-los, né, a fazer essa transição, a mudar, né, de um para o outro, a mudar da Inglaterra para a Holanda, tá certo? E aí, entre 1607 e 1608, né, nesse inteirinho desses anos, eles fazem isso, eles vão em direção à cidade de Amsterdã, pois ali era uma cidade que tinha muitos refúgios, né, dos perseguidos e das pessoas que não encontravam esse abraço dentro dessas questões, tá certo? Então, a gente entende que esse movimento que está ali na Holanda e Amsterdã vai ser praticado, né? Vai ser entendido dentro de John Smith e esse início da igreja, que vai ser uma igreja importante, eles vão fazer uso justamente do batismo como uma forma de aceitação, tá certo? Algumas fontes documentais primárias do batismo, né, vai mostrar que esse tipo de batismo foi justamente introduzido aí como profissão de fé, como condição para a entrada da igreja, foi um movimento que passou por ali, tá certo? Tem até um trecho que eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu mostrar ele aqui para vocês, que é importante a gente ler ele, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Assim, John Smith batizou a si mesmo e depois batizou os outros. Era cerca de 40.
Dessa maneira foi organizada em Amsterdã, em 1609, uma igreja batista em língua inglesa. Por mais que estavam na Holanda, eles estavam falando inglês, que é considerada a primeira igreja batista dos tempos modernos. Não que tivesse esse nome, mas porque adotou uma prática que é caracteristicamente batista: o batismo após a profissão de fé como condição para a entrada da igreja, tá certo? Vou falar novamente. Assim, John Smith batizou a si mesmo e depois batizou os outros, era cerca de 40, tá? Dessa maneira foi organizada em Amsterdã, em 1609, uma igreja batista em língua inglesa, que é considerada a primeira igreja batista dos tempos modernos. Certo? Não que tivesse esse nome, mas porque adotou a prática e características batistas. Então, por mais que nós tenhamos, por exemplo, na história dos batistas, muita gente, eu já orientei TCC de aluno que queria descobrir a história dos batistas. Aí muita gente chega onde? Em João Batista, no princípio lá, no período bíblico. Né? A história dos batistas vem de João Batista. Aí vem passando a história. Por mais que tenha gente entusiasta que vai até, né, o período bíblico para achar a história dos batistas, a gente tem que entender que historicamente, doutrinariamente, né, o grupo batista comumente é anexado à criação dessa igreja por John Smith, um ex-reverendo anglicano que, com a ajuda do Thomas, né, foi para a Holanda e começou a difundir essa doutrina, a doutrina batista. Então, é mais racional, é mais científico afirmar que a história dos batistas iniciou nesse período, ao invés de trabalhar justamente a história dos batistas até João Batista. Isso não quer dizer que você não possa defender dessa forma, ainda mais se você seja batista. Tem muito batista que gosta de vincular. Eu já falei para vocês que eu já orientei TCC de aluno que queria vincular e não fui contra, mas é mais assertivo, vamos pensar assim, é mais assertivo vincular a história do Batista a John Smith, tá certo? A esse período. Então, nesse primeiro momento, eu passei para vocês a história dos batistas, isso quer dizer, o início da origem dos batistas, no final do século XVI, início do século XVII, vindo da Inglaterra, mas sendo fundada na Holanda, justamente, tá certo? Por John Smith. E dentro das doutrinas, a doutrina principal que levou em consideração a isso foi justamente essa que eu falei para vocês, que é o uso do batismo, o batismo por imersão, tá certo? E sendo o batismo através de profissão de fé, que a gente utiliza na igreja, e também como condição para a membresia da igreja, né? O batismo é fundamental para a profissão de fé. Isso quer dizer, o que é a profissão de fé? É você falar em público que você aceitou Jesus. Não adianta você falar assim, eu aceitei Jesus no meu quarto, né? A profissão de fé é você falar assim, eu aceitei Jesus para todo mundo. Aí eu falo a minha profissão de fé, batizo e sou aceito como membro da igreja a partir disso. Faltam uns 3 minutos para acabar a aula, e aí eu vou fazer o seguinte, nessa hora eu vou deixar vocês fazerem alguma pergunta quanto a esse assunto. Se der tempo de eu responder, eu respondo. Eu pego a pergunta quando a gente voltar na outra live, eu já sei a resposta da pergunta. Ficou alguma dúvida quanto a essa origem dos batistas? Eu não estou falando do batista no Brasil, estou falando da origem do batista. Se você tiver alguma dúvida, quiser expressar alguma opinião, esse momento a gente tem para falar. Professor, então ficou claro que iniciou em 1609 em Amsterdã, na Alemanha. Perdão, Holanda. Holanda. Isso. Holanda, e no caso do John Smith, ele batiza a si mesmo
e depois batiza os demais em torno de 40 pessoas, certo? Isso. Aí começa o movimento. Aí ele ganha força nos Estados Unidos, tá? O movimento cresce, ganha expande. força nos Estados Unidos e lá dos Estados Unidos desce para o Brasil. Correto, correto. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado, pastor. É isso. Mais alguém? Bom, foi entre os batismos que surgiu o batismo de Mé. Tá, pode falar, João. Estou lendo uma pergunta aqui, mas eu daqui a pouco. Tá. A união do James John Smith e o Thomas Hughes foi em torno de 1603? Desculpa, eu não ouvi. O John Smith e o Thomas Hughes, eles começaram em mais ou menos em 1603 o trabalho deles dois? Isso, basicamente isso. Claro, eles já se conheciam porque o Thomas abria as portas da sua casa para movimentos puritanos e tinha essa relação, tá certo? A pergunta aqui do batismo por imersão é uma prática comum até então dentre as igrejas, tá certo? A Igreja Católica não batizava por imersão, batizava crianças e molhando a testa, tá certo? Os anglicanos também, batismo de crianças sem imersão. Os luteranos não batizavam por imersão, então tinha alguns grupos que batizavam por imersão, tá certo? Quando a gente fala dos anabatistas, né? A gente está muito mais antigo e por mais que a gente possa ter indícios que vão atrelar o batismo para esse grupo, tá certo? Antigo. Contudo, né, a diferença dos anabatistas era justamente a não aceitação daquele primeiro batismo e por não aceitar, né, o primeiro batismo, batizavam novamente, né? Não batizavam novamente. E aí é bom desligar os microfones.